Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Eu não preciso te apresentar quem é esse cara. Esse cara é o Wolverine, é o Logan. Eu já fiz um vídeo aqui explicando os poderes dele, vou estar deixando no card. Eu também não vou me ater a explicar muita coisa. Você viu aí que o título do vídeo é o maior erro do Magneto. Você conhece os poderes do Wolverine e você sabe o qual brutal o Wolverine pode ser, né? Regeneração, garras de adamantio e tudo mais. Só que, por Wolverine ter uma regeneração muito forte, ser esse animal feroz, esse cara casca grossa que tá sempre atrás de todo mundo, ele incomoda muita gente. E ele incomodou o mestre do magnetismo, Magneto, Eric Lancher. Só que ele tem um esqueleto de adamantio, que é uma liga de metal fictícia que existe no universo da Marvel, isso você sabe. Então, o que o Magneto pensou? Bem, se o adamantio deixa ele muito forte, vamos tirar o adamantio desse cara e vamos deixar que ele morra. Porque na hora que eu puxar o adamantio dele, vai sair rasgando tudo. E ele vai morrer de dor. Bem, o Magneto fez isso. Ele pegou, usou o poder dele lá, magnetizou o Wolverine, puxou o adamantio todo para fora, na intenção de matar o Wolverine, ou pelo menos limitar os poderes dele. Até que se você parar pra pensar com a cabeça que o Magneto pensou, parece uma ideia inteligente. Pô, o cara tem um esqueleto de adamantio, que é um metal muito poderoso, muito forte, deixa ele muito resistente. Eu sou o mestre do magnetismo. Eu simplesmente magnetizo o cara, puxo o esqueleto para fora. A dor vai ser muito grande, mesmo que ele regenere, ele vai ficar muitas vezes mais fraco porque ele não tem mais o adamantio dentro dele. Mesmo isso se ele sobreviver. Porque possivelmente ele não vai sobreviver, porque eu não vou dar uma anestesia para ele, vou só arrancar o adamantio. Então ele foi lá e magnetizou o Wolverine, puxou o adamante para fora e arrancou o adamante do corpo do Wolverine de uma vez, sem anestesia, sem nada. O que doeu pra caramba e deixou o Wolverine quase morto. Então ele pensou assim: pronto, eu liquidei a ameaça do grande Wolverine. O Logan acabou. Eu simplesmente deixei ele em estado de quase morte. Só que ele não sabia o quanto ele estava errado e o quanto ele ia se arrepender do que ele acabou de fazer. Sim, o Magneto arrancou o adamantio todo sem anestesia e deixou o Wolverine quase morto, mas quase não é morto. E nós já vimos o Wolverine se regenerar de coisas muito dramáticas, né? Tipo um tiro de espingarda na cara que arrancou a pele dele inteira e deixou os ossos expostos. O Justiceiro já ferrou o Wolverine inteiro e o Wolverine simplesmente regenerou. Então, tipo assim, ele deixou o Wolverine quase morto, mas quase não é morto. Quando o Wolverine estava em pedição de miséria por ter seu esqueleto de adamantio destroçado, né, puxado para fora, o corpo dele começou a regenerar. A mutação dele começou a regenerar, porque ele tem regeneração. Coisa que ninguém esperava aconteceu. Nem mesmo os X-Men imaginavam isso. O Wolverine não só se regenerou, o Wolverine teve um avanço de mutação. Porque qual que é a mutação original do Wolverine? A mutação original do Wolverine, ela não envolve o adamantio. A mutação original do Wolverine envolve garras e ossos retráteis, envolve sentidos aguçados em sentido animalesco, ou seja, animalesco, olfato absurdo, audição absurda, visão noturna, instintos e reflexos de um predador. Sim, essa é a mutação original dele. Garras de ossos retráteis, regeneração avançada, instintos animalescos, reflexos e instintos de um predador. A descrição é essa, de um predador. E também a mutação dele permite que ele envelheça muito devagar. Sua regeneração não é o seu único, né, seu único poder. Ele também envelhece devagar. As células dele envelhecem devagar. Elas se regeneram com alta precisão e continuamente causando um envelhecimento lento. E o adamantio era, assim, uma liga de metal muito poderosa, muito resistente, que dava, assim, ao Wolverine muita durabilidade e um poder de corte muito poderoso. Só que, ao mesmo tempo, ele envenenava o organismo do Wolverine, assim como o chumbo envenena o organismo de um ser humano. Porque o adamantio tem uma espécie de veneno, um resíduo ali, que pro organismo do Wolverine não era nada. O Wolverine regenerava e ficava ali. Mas ele impedia que a mutação do Wolverine continuasse evoluindo. O problema é que sem o adamantio, que o nosso amigo Magneto tinha retirado, a mutação do Wolverine começou a evoluir. Então, enquanto ele se regenerava dos ferimentos que o Magneto deu a ele ao retirar o adamantio, ele também evoluía em níveis da sua própria mutação.
problema todo é que a mutação do Wolverine é uma mutação feral, é uma mutação mais puxada para o animalesco do que para o humano. E sem o adamantio para envenenar o sangue dele restringir a própria mutação, ela começou a compensar o tempo perdido e evoluir a mutação dele. Ela não só regenerou o corpo dele, ela evoluiu a própria mutação dele, tornando-o cada vez mais feroz, mais selvagem, mais agressivo e menos humano. Ao ponto de que ele já não falava. O Wolverine que você conhece fala, né? Ele é eloquente. Ele é irritado, mas ele é eloquente. E esse Wolverine aí só grunhia ou balbuciava. No início, ele até reconhecia seus aliados pelo cheiro, né? Ele sabia quem eram os X-Men e tudo mais, mas ele começou a perder o controle muito fácil, se tornando uma ameaça para os próprios X-Men ou para o próprio Magneto, porque agora ele não tinha mais como puxar adamantio nenhum, porque não tinha adamantio. Ele mesmo tinha tirado. Então, o Wolverine, nesse estágio, ele era muito mais perigoso, porque a consciência humana dele, o cerne humano, o raciocínio, a capacidade de linguagem, de pensar, sabe, o raciocínio mesmo que eu, você temos, esse Wolverine não tem. Ele é meramente instintivo. O instinto de caçar, sobreviver e caçar de novo. Ele é literalmente um animal. Esse é o Wolverine feral. E isso é o que acontece quando alguém tira o adamante do Wolverine. Você não enfraquece o Wolverine. Você torna ele mais forte. Porque a mutação dele é segura pelo adamante. O adamante envenena o sangue dele e a regeneração dele compensa esse envenenamento. Mas em troca disso, a mutação dele não avança. Sem esse adamantio, a mutação dele avança. E acontece isso aí. Nesse estágio, o Wolverine é muito mais um animal do que um humano, mas esteticamente, ele ganha garras mais poderosas e mais alongadas, são feitas de ossos, mas são muito mais alongadas, elas crescem, se tornam ossos muito mais resistentes. O seu rosto e seu pelo, né, cresce mais pelos ali, fica com um aspecto mais animalesco. Ele tem uma ambientação animalesca. Como assim? Ele anda de forma quadrúpede, como um macaco, praticamente, ou como um animal mesmo. Ele não anda bípede, como eu e você. Ele anda quadrúpede, ele prefere andar quadrúpede. A locomoção dele é como um primata, basicamente. Ele age como um gorila, ou um tipo de lobo, qualquer coisa parecida. Ele também tem os sentidos mais aguçados do que já tem, porque se ele já tinha olfato, visão noturna e os caramba, ele passou a ter isso 3 vezes mais do que já tinha. Tudo foi melhorado. Ele rosna e grune, não sabe falar. E ele tem um instinto muito mais apurado. Ele caça para viver. E os reflexos que ele tinha, que já eram avançados, se tornaram ainda mais avançados. O fator de cura dele regenera tudo. Tudo mesmo, tudo. O fator de cura dele, que era muito poderoso, passou a ser 10 vezes mais poderoso nesse estado, porque não tem mais o adamante para fazer aquele counter, né? Então ele ficou muito mais regenerativo também. Só tem um problema. O córtex pré-frontal dele, que é a área que é raciocínio, né? Que é a área racional, ela também regenera, só que ela regenera assim o tempo todo. O que faz com que ele não tenha um nível de raciocínio que deveria, tornando essa forma a forma mais forte do Wolverine, evidentemente, porque ele tem 10 vezes mais regeneração, 10 vezes mais sentidos aguçados, 10 vezes mais tudo. Até a massa muscular dele cresceu, dá uma olhada na imagem aí. Só que ele não é mais humano, ele é uma fera. Literalmente. Ele é uma fera. Ele reconhece os X-Men. Mal é má. Reconhece pelo olfato, pelo cheiro. Aí ele consegue reconhecer quem são os antigos aliados dele. Mas ele não consegue nem mais falar com eles. O professor Xavier, que é um telepata, não consegue entrar na mente do Wolverine mais. Ele tinha dificuldade de entrar na mente do Wolverine antes. Agora ele simplesmente não consegue. Porque a mente do Wolverine é tão caótica, tão feroz, que ela repele telepatas automaticamente. Ou seja, tiveram que falar com o Magneto, olha, o cara tá mais perigoso, cara. O que nós vamos fazer? O próprio Magneto reconheceu, tá, eu fiz cagada. Vamos resolver essa merda. O próprio Magneto pegou o adamante, puf, enfiou de volta no Wolverine. Sim, ele tirou e ele enfiou de volta.
Ele deu um jeito, eles deram um jeito de capturar o Wolverine feral, levaram pro Magneto, e o próprio Magneto tá assim, tá, eu fiz merda. Em vez de eu deixar o cara mais fraco, eu deixei mais forte. Esse Wolverine aí eu não consigo parar. Pegaram ele, já que os X-Men já tinham segurado, capturado o Wolverine, e falaram assim, olha, devolvi o Adamante, pronto. Aí a gente volta a ter o Wolverine que a gente conhece e ama. Mas esse Wolverine aí, nem o Magneto conseguia parar. Ele só conseguiu pegar e colocar o Adamante de volta porque os próprios X-Men capturaram o Wolverine feral. Porque nesse estado aí, ele não tem raciocínio lógico, né? Então montaram uma armadilha e capturaram como se captura um bicho. Mas foi muito complicado parar ele. Então é isso, galera. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resumo do maior erro do Magneto, porque ele tentou deixar o Wolverine mais fraco e deixou ele mais forte. Tentou enfraquecer um animal e tornou o animal ainda mais perigoso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.